Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Olha, o governo apresentou hoje o projeto da LDO. A gente adora falar de sigla aqui em Brasília, né? LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parece algo muito distante de você, mas não é não, e você vai entender por quê. Nessa apresentação, é justamente nesse texto que o governo bota a projeção de crescimento para os próximos anos, faz uma análise em relação ao índice de inflação e é com base nesses números que vem, então, o que vem definido em relação ao valor do salário mínimo para o ano seguinte. E aí, pela primeira vez, vem aí essa notícia hoje, pela primeira vez, há uma determinação na LDO, né, que é esse projeto, tem que passar em votação ali no Congresso Nacional, pela primeira vez o salário mínimo passar de R$1.000, vai para R$1.002, de acordo com o que foi apresentado hoje na proposta ali no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é o que rege justamente o que vai vir em relação ao orçamento geral da União para o ano seguinte. E como que é calculado isso? Com base no índice da inflação e o que foi o percentual de crescimento dos 2 anos anteriores, né? Da marca de 2 anos anteriores. Esse número vem num dia em que também houve uma divulgação em relação ao índice de inflação, com um dado bem positivo para as populações de faixa econômica mais baixa. Olha só, pelo 5º mês, a inflação por faixa de renda foi menor para os mais pobres, segundo o IPEA. No acumulado do primeiro trimestre de 2018, a inflação da camada mais pobre da população aponta a alta foi de 0,35% a inflação, enquanto o impacto da alta desses preços, né, para as pessoas com a renda mais alta chegou a 1,13%. Portanto, a inflação que está em queda e constante está com esse controle, mostra que os números beneficiam mais, neste caso, os mais pobres. E com base nesse cenário de hoje, o presidente da República, Michel Temer, fez a primeira reunião com sua nova equipe ministerial. Você conferiu com a gente que vários ministros precisaram, ali uma dezena de ministros, precisou desincompatibilizar, o que significa isso? Deixar o cargo para poder concorrer nas eleições deste ano. Nesta reunião hoje, o presidente apresentou aí os dados, o balanço das ações de governo, pediu continuidade em relação às ações que têm sido adotadas nesta gestão e aí fez deu uma orientação ali, um conselho aos novos ministros, especialmente, obviamente, que é para que eles não se incomodem em relação às críticas. Ele observou que as críticas da oposição terminaram impulsionando o governo aí a avançar na gestão econômica. Acompanhe. Se não tivéssemos a ideia de que nós estamos produzindo, nós todos, pelo país, nós teríamos sossobrado, nós teríamos mergulhado no esquecimento e não teríamos feito absolutamente nada. Ao contrário, volto a dizer, este combustível é que nos animou. E nós podemos hoje reunir o novo ministério sob a égide, sob o império do sucesso. Nós vamos em frente. Enquanto as pessoas protestam, a caravana aqui do governo vai trabalhando. E aí o presidente lembrou que são mais 9 meses de gestão, destacou alguns números da área social, ressaltou que o Bolsa Família, por exemplo, acabou a fila do Bolsa Família e destacou o aumento em relação à concessão desse benefício, aumento percentual acima do índice de inflação. Após a reunião, alguns ministros falaram aqui com a imprensa no Palácio do Planalto e ficou claro ali que, por exemplo, continua sendo prioridade do governo a questão da privatização da Eletrobras. O novo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, ele disse que sim, essa é uma das prioridades do governo, garantir que a Eletrobras vai ser capitalizada e forte. E destacou o porquê da importância disso. Confira. Estamos falando aqui da mais importante empresa no setor de energia elétrica, oferta de energia elétrica, investimento em energia elétrica importante para sustentar o crescimento do país, evitar gargalos de disponibilidade de energia no futuro. Então, nós precisamos de uma Eletrobras capitalizada, forte, com boa governança corporativa para que continue a fazer o trabalho dela. Então, o meu ponto é a capitalização, o efeito positivo da capitalização da Eletrobras vai muito e muito além de um eventual impacto fiscal positivo no exercício de 2018.
E aí que eu vou aproveitar que a gente está falando aí de contas, de recursos, para chamar Daniele Popov novamente na redação da TV Brasil, porque, Dani, você tem a informação de que o governo apresentou a prestação de contas ao Congresso, né? Isso mesmo, Rosiane. A atuação governamental, ou seja, da gestão aí da União, foi encaminhada ao Congresso Nacional. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, compilou informações dos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal de 2017 nessa prestação de contas do presidente da República. Essa prestação de contas apresenta ao Legislativo os principais resultados da gestão no exercício anterior e também auxilia o Tribunal de Contas da União, TCU, no processo de julgamento das contas. O documento está organizado em 4 áreas: social e segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento produtivo e ambiental e temas especiais. Com relação à fiscalização, a CGU conseguiu identificar prejuízo de 420 milhões de reais, 69% desses casos de desvios de verbas federais nas áreas de educação e saúde. Também foi possível à União, com orientação da CGU, economizar 4 bilhões e 600 milhões de reais. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Agora eu volto a conversar com Mariana Jungmann aqui a respeito das discussões que vêm ocorrendo sobre prisão em segunda instância. Mari. É isso mesmo, Rosiane. Olha, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública de São Paulo encaminhou ao ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal um levantamento apontando que essa possibilidade de prisão em segunda instância desde 2016 vem aumentando a população carcerária. O levantamento feito por eles aponta que pelo menos 13.887 mandados de prisão foram expedidos pelo Tribunal de Justiça Paulista entre fevereiro de 2016 e agora 2018 por causa dessa decisão. Ontem eu falei com o relator da PEC que trata sobre esse assunto. Vamos acompanhar o que disse o deputado Rubens Bueno. Eu estou aqui com o deputado Rubens Bueno, do PPS, e ele é o relator, então, dessa proposta de emenda à Constituição que trata da prisão em segunda instância. Deputado, a ideia, então, é regulamentar isso e estabelecer de maneira mais clara na Constituição a possibilidade da prisão em segunda instância? Esse é o objetivo, por isso eu recebi o convite para fazer o relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Já estou começando a trabalhar, estabelecer um plano de trabalho e, a partir daí, nós colocarmos esse relatório para o debate e o debate depois a votação na comissão. Agora, existe uma polêmica em torno da possibilidade de tramitação dessa emenda constitucional agora, nesse momento aqui no Congresso, por causa da intervenção federal no Rio. O que o senhor acha disso? Acho que não tem nada a ver. O que proíbe é você emendar a Constituição. Não proíbe o debate, a tramitação na casa. E se o debate ele for interditado, tem que interditar todo o debate de todos os temas, né? Até há pouco foi instalada uma PEC que trata de municípios poderem ser autores de ADIM perante o Supremo. Está funcionando normalmente. Então não é, essa é uma discussão absolutamente daqueles que fazem acordo para obstruir qualquer votação que tente trazer um debate, a importância desse debate nesse momento. Agora, então, pelo que o senhor está me dizendo, a PEC pode sim ser discutida, mas não poderia ser votada. E se ela não pode ser votada, por que iniciar esse debate agora? Porque não é votada. A emenda à Constituição, você pode discutir, você pode votar, você só não pode promulgar. Depois de promulgada é que efetivamente ela se emenda à Constituição. Antes disso pode tudo, nada obsta, até porque um processo é muito demorado. A CCJ aprova o seu início do processo e a partir daí tem uma comissão especial que tem prazo, não é prazo curto, para poder trabalhar. Depois tem votações em 2 turnos na Câmara, vai para o Senado com o mesmo rito e no Senado também tem que ter comissão especial, prazo, 2 votações em 2 turnos. Então não é assim, eu acho que temos tempo suficiente para poder chegar lá no final do ano, já ter pronto para votar uma emenda importante como essa. Rosiane, mas para a oposição, essa questão da prisão só ao fim do processo é uma cláusula pétrea da Constituição, não poderia ser mudada nem por emenda. A gente vai continuar trazendo os detalhes para vocês. E a gente aguarda aqui amanhã. Boa noite a todos. Até lá. Até amanhã.